12º episódio do podcast. 2 é par. Nossa, 12 já. Parabéns pra você, viu? Parabéns pra nós. Pela iniciativa, Muito legal. pela produção. Lembrando lá atrás, quando eu falei, vamos fazer um podcast junto? Nem Interessante. imaginava. Legal, bacana. Eu gosto de conversar assim. Gosto de conversar com você. Você gosta de conversar comigo? Gosto. Eu Não é? também gosto de conversar com você. Bacana. Gosto de conversar com vocês. Você gosta de conversar com o pessoal? Você conversa melhor com eles. Gravando numa quinta-feira pré-sexta-feira da Paixão, pra quem é católico. Bom, hoje, uma fala muito comum, virou um bordão extremamente famoso. Pra mim não, algoritmo. Pra ele. Ou pra ela, né? Pra mim não, algoritmo. Pra ela. E ficou muito famoso. E é peculiar isso. Quando a gente fala isso, fala pra mim não, pra ele, ou pra mim não, pra ela, é alguma coisa que a gente capta ali, ou coisas, e tira tudo. E fala, ela precisa mudar isso, ou ele precisa mudar isso. Então, por exemplo, a pessoa tá no YouTube ou no Instagram, lá, TikTok. passando o feed, e aí vê um vídeo interessante que chama atenção lá. Sim. E tipo uma, entre aspas, lição de moral a respeito de alguma situação, alguma aí, alguma coisa, um conteúdo seu, por exemplo, que fala sobre Sim. relacionamento, sobre pensar o seu papel ali, né, diante de algum problema na relação. Tipo, você precisa melhorar na comunicação, falar mais sobre os seus sentimentos, né, por exemplo. Uhum. É aquela coisa, fulano precisava estar ouvindo isso aqui. A fulana é da fulana, isso aqui é pra ela. Então eu vou mandar pra ela. Faz sentido, né? É o que a pessoa sente sobre a outra, sim, ok. Mas relacionamento é sobre duas pessoas. Então, sempre tem ali pontos que a gente precisa também ajustar e melhorar. E tem essa percepção que eu vejo assim do que acontece é pro outro, não é pra mim, parece assim, viralizou, sabe? É sempre sobre o outro, é sempre o outro, é sempre... E aí a gente precisa parar pra pensar um pouquinho, né? Que sempre os dois têm pontos a melhorar. Será que não tá faltando uma autocrítica ou uma autorresponsabilidade aí sobre o que como a pessoa está enxergando a situação, né? Exato. Autocrítica, autorresponsabilidade, o episódio é sobre isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É difícil. Não é uma coisa fácil. É como quando a gente se olha no espelho e percebe ali, putz, essa percepção precisa de uma visão crítica mesmo. Eu preciso melhorar isso aqui, aquilo ali. Não é uma coisa fácil de encarar. Não é uma coisa gostosa, né? Nossa, olha só a verdade, olha que bonito, eu quero muito melhorar isso. É desconfortável, a gente precisa validar, né, isso, porque é um processo que passa por desconforto. De falar, que cagada que eu fiz, sabe assim? Putz, realmente, eu fiz merda aqui. E assumir, bancar isso. Não é um processo fácil. Por isso que é mais fácil a gente... Né? Talvez tenha alguma coisa a ver com até vaidade, ego, enfim. Acho que Sim. Normalmente a postura da pessoa em relação a tudo na vida acaba sendo assim, né? Pessoa que acha que não erra, pessoa que acha que não enfim, é sempre com os outros, né? É sempre com os outros. E aí o problema é que isso pode até afastar pessoas, né? Você acaba se isolando, né? Afasta. Por isso que é tão difícil, assim, quando a gente entra nessa postura defensiva mesmo, né? A gente não sai do lugar. Acho que esse é o ponto que mais pega, sabe? Porque, de novo, todo mundo tem coisas pra melhorar. E aí vamos colocar, né? Um momento que eu vejo algum vídeo. Tá, beleza, vi um vídeo ali e eu identifico alguma coisa que incomoda, que eu falo, putz, o Bruno que deveria ter visto esse vídeo aqui. Isso pode acontecer. Beleza.
Só que nesse mesmo ponto, eu preciso assumir uma postura de responsabilidade, entende? De olhar, sim, isso aqui me incomoda muito, demais no Bruno. Que coisa, né? Tipo, É aquela coisa, tá, você vai mandar o vídeo pra pessoa. e aí... Mas e aí, né? Tipo, Beleza. você quer que a pessoa mude aquela situação a partir do vídeo. Exato. Né? Então, qual é a minha responsabilidade? Sobre aquilo. Ou eu, sei lá, será que eu já conversei, como eu conversei? Não é tudo sobre, né, a gente sabe que aí vai depender também, só que o que eu tô puxando é qual é a minha responsabilidade. Porque eu só mandar o vídeo pra você, sabe assim, vou enviar pra ele porque aí ele vai assistir, e aí acho que ele vai se tocar, e aí ele vai entender, e aí tudo vai melhorar, sabe assim? E aí continua a mesma... Continua. Continua tudo a mesma coisa. E aí, vamos ver o algoritmo da vida real. Né? Algoritmo da vida real. Porque o algoritmo, interessante, legal. Né? O algoritmo... Gostei desse. O algoritmo, pode fazer uma camisa. O algoritmo da vida real. Gostei também. 3 pontinhos. O algoritmo da vida real. Tá, vamos lá. Continua. A gente sabe que o algoritmo ali nas plataformas entrega o que a gente consome. Então, quanto mais a gente consome, mais entrega, enfim. Só que a gente precisa considerar que na vida real a gente acaba pulando partes que são importantes, assim, sabe? Do que a gente precisaria observar, que é o que a gente acabou de falar. Sobre a gente, sobre o outro, sim, também, mas sobre a gente também. Então a gente precisa captar isso de forma mais intencional e não ficar pulando partes, entendeu? Só o que me convém, né? Eu vou pegar só o que me convém, né? Isso é extremamente comum, inclusive. Um ponto interessante para observar, uma pergunta que eu te faço, inclusive. Você consome conteúdos de relacionamento? Fora o nosso? Não. Aparece para você? Não. Eu queria saber quantos homens que nos acompanham aqui, que acompanha algum conteúdo de relacionamento. É claro que assim, né, dependendo... Porque assim, eu acompanho conteúdos de finanças. E aí eu também. Tem muito... O que acontece assim, o que aparece muito pra mim, e pessoas até que eu sigo, que falam sobre finanças dentro de casa, família, no relacionamento principalmente. Aí, dando ênfase em finanças, por exemplo. Então um algoritmo acaba trazendo nesse sentido. Mas não, especificamente sobre relacionamento, não. No sentido de você precisa melhorar sua comunicação. Não. Enfim, todos esses pontos. Não. Né? E fiz a pergunta para você aí porque a gente sabe que é bem perceptível que há mais as mulheres que consomem esse tipo de conteúdo sobre relacionamentos, né? E aí, vou puxar ainda mais. Educação dos filhos, por exemplo, sabe assim? Sei lá, tudo que diz respeito à criança, para você que tem filho, se você acompanha tanto a mulher quanto o homem, enfim, vocês parceiros na relação, quem acompanha esse tipo de conteúdo? Quem mais que consome? A mulher, com certeza. É mais a mulher. Eu tava vendo, como que ele chama? O Paizinho Vírgula, né? Eu não sei se a página dele ainda... Eu acho que ele mudou o nome, mas enfim. Ele fala sobre paternidade nos vídeos dele. Inclusive eu vou colocar na descrição aqui, porque é uma página muito bacana. E ele falou sobre isso esses dias. Ele falou, infelizmente, eu percebo que, por mais que eu fale sobre paternidade, os meus vídeos eles são para os pais, ele deixou claro isso. O meu intuito é esse, ele tem livro, ele tem best-seller, enfim, ele tem muita coisa bacana. Mas quem consome essa página, infelizmente, ainda são, na grande maioria, as mulheres. E elas que precisam ficar enviando vídeos para os maridos, para eles verem, olha, papai é assim, né? Sabe aquela coisa? Então, é tenso isso também, né? A gente precisa considerar esses pontos. Sim. Porque, no que diz respeito à educação, à relação, de novo, são para os dois. Mas quem acaba assumindo mais esse lugar de aprender, de entender, de conhecer, acaba sendo as mulheres. E aí é interessante perceber, ele fala ainda, que o algoritmo entrega mais para as mulheres. Porque é óbvio, ele entende que quem consome mais são as mulheres. Então fica nessa coisa, que não sai do lugar, entendeu? Não abre espaço mais para os homens. Não é igual, vou entregar.
Não, ele entende que mais as mulheres consomem, ele vai entregar mais para as mulheres, entendeu? Então, você que já nem acompanha, por exemplo, os homens, dificilmente vai chegar ver alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Olha que tenso, né, esse cenário. E é uma coisa, é um assunto que não interessa a grande maioria dos homens. E aí, simples assim. Olha que tenso isso. Queria que você trouxesse sua visão crítica sobre isso. Não, é uma coisa que isso não é assunto de homem. Simplesmente assim, simples assim. E se tiver homens assistindo, provavelmente vão concordar comigo. Não é assunto de homem isso. Não é assunto. E aí a gente está dizendo um aprendizado, né? Sim. Não a cultura é essa. Né? Não, isso não é. Isso é assunto de mulher. Não tem nada a ver e não quero falar sobre isso. Não quero pensar sobre isso. Não quero, não é interessante. Exato. Isso é muito importante de lembrar, porque as mulheres que consomem esses conteúdos e ficam mandando para os maridos precisam entender essa estrutura. Olha a estrutura que a gente passa, né? De que o nosso parceiro provavelmente não considera importante, ele não passa ali pela cognição dele, né? Sim. O papel e a responsabilidade dele na construção dessa relação. E o que eu percebo ouvindo mulheres falando isso? Uhum. Mas ele não se toca. É que o homem é assim. Não tem jeito. Eu que tenho que conversar. Eu que tenho que puxar. Isso é bem comum. Mas o que a gente percebe, e aí a partir do que a gente produz aqui e a gente conversa muito sobre isso aqui, as coisas estão mudando, né? E as coisas estão mudando no sentido assim, as mulheres são... já deu, saco cheio. Tô de saco cheio, não dá. Né? E que às vezes acaba acontecendo muito com nós homens, assim. Putz, parece que agora eu preciso ficar ligado. Você percebe tô mal isso? aqui. Sim, eu acho que tem uma... Aí se toca, né? Tipo, preciso fazer alguma coisa aqui. Uhum. Acho que o que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre se questionar e qual é a sua postura, né? Na situação. E a sua responsabilidade. Eu acho que é primeiro o que você está falando, o reconhecimento. Putz, não é ficar, né, inventando moda. É assim, que merda. Tipo, eu não me interesso mesmo por isso. Sabe, essa consciência. Sim. Não, eu nunca me interessei, eu não acompanho nada sobre isso. É desse jeito que eu tô. Eu tô nesse lugar, sabe assim? Sim. E trazer isso para a situação. Se para ela, por exemplo, não tá legal, o que tá acontecendo então? Né? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade? Nisso? E aí depois a gente vai até falar o que a gente precisa se entender, né? Entender dentro de uma conversa. Chegar e conversar, tentar conversar abertamente, não é fácil, mas é aquilo que a gente tá falando. Não adianta só mandar um vídeo para ver se o outro se toca. Não vai se tocar. Não vai se tocar. Ainda mais homem. Não vai. É isso, a gente tá trazendo a cultura como ela é. Então é muito cansativo, inclusive, as mulheres se ficarem tentando educar esses homens, sabe? É muito cansativo. Sim. Extremamente cansativo. É o que você falou, chega uma hora, sabe assim? Não dá. E aí essa postura... vai olhar os vídeos, vai passar, não, mais um desse. Tipo, vou ver. Não dá, sabe? Você viu? Vi. Nossa, é muito tenso isso, porque a gente vive numa cultura em que parece que só a responsabilidade da educação dos filhos, de cuidar do relacionamento, sempre cabe à mulher, sabe? Assim, isso é muito cansativo. E aí, como você bem trouxe, né? A construção, como foi socializado esse homem. Então, ele não vê que é importante. Olha que... E aí, nisso mora a falta da responsabilidade, entende? Não me é importante, ele não considera que isso é importante. Como ele vai assumir uma postura responsável dentro desse cenário? É tenso, é delicado. Então, percebe que não é só enviar um vídeo para a pessoa, entende? É tenso, a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso, bem crítica. Quando a gente vê algum vídeo também, quando vê alguma coisa nesse sentido, é interessante se perguntar, então, né, qual que é o meu papel nisso, questionar isso. E não só a outra pessoa, né, ela que devia estar mudando, tanto quem envia quanto quem recebe o vídeo. Putz, o caminho, hein, para desenvolver consciência.
qual é a minha parte nisso, nesse lugar? A gente tá fazendo o vídeo, esse episódio, justamente pra gente ter mais consciência das coisas, né? Porque é um processo, é uma construção. A gente precisa considerar sempre o lugar onde a gente tá. De onde a gente tá partindo aqui, sabe? Então não é esses vídeos de coaches, faça isso, faça aquilo. Parece fácil, né? Mas não tem essa virada de chave. Tipo, vi um vídeo e mudou a vida. A gente precisa entender que não é assim que as coisas funcionam. Então, onde eu tô? Onde você tá? Como que você tá agora? Que lugar que você tá? Acho que é muito isso, né? Que a gente precisa olhar. Vamos falar do Ross? Ross. Quem conhece? Quem não conhece, né? Será que alguém não conhece? Ross de Friends? Qual que é a frase que ele fala? We were on a break. We were on a break. We were on a break. Nossa, corta essa parte, por favor. Não, eu não vou cortar, você sabe. Não vou cortar. Ross nunca assume sua responsabilidade, certo? Será? Vamos questionar isso, né? Que todo mundo provavelmente já assistiu Friends mais de uma vez, milhares de vezes, enfim. Mas ele tem uma postura interessante perceber ao longo dos episódios, enfim. Muito mais no sentido de nunca conversar, nunca assumir a responsabilidade dele, sabe? Aquela coisa mais ali. Não, mas não tem uma escuta, é bem comum. Então, se a gente for assistir de novo, repara nessa postura dele ao longo do tempo, que parece sempre a mesma coisa. Eles brigam muito, né? Sério. Muito. Mas eles sempre arrastam um caminhão de areia, né? Arrasta um caminhão. Legal. Que é sobre isso, né? Não, arrastando o caminhão. Não é sobre isso. Mas... Não é sobre isso o quê? Um relacionamento? Não, claro que não. Claro que não. Mas não é só sobre isso, né? Aquela coisa bem romântica, né? De ficar se anulando o tempo todo. Isso é muita falta de autorresponsabilidade. Total. Então, você ali, meu Deus, eu arrasto, eu faço tudo pela pessoa, né? Mas não é sobre isso. Ficar fazendo tudo, arrastando um caminhão, nossa, que lindo, olha como ele era romântico, né? Eu sei que o olhar é mais ou menos para essa direção. Mas e aí sobre a responsabilidade? Que é você bancar aquilo que você fez e aquilo que você não fez, que precisaria ser feito. É isso. E aquilo que você não fez também. Bancar. Isso dá trabalho, né? Não é uma coisa... E aí a gente sai desse lugar romântico. Não é sobre dar vida pela pessoa. De, meu Deus, eu largo tudo por ela ou por ele. Onde é que está a responsabilidade? Não é que se a pessoa quer que você faça isso, talvez ela nem queira, né? Que você largue tudo para depois você olhar e falar: eu fiz tudo por você e você não fez nada por mim. Pois é, né? O mundo gira, né? Complicado, né? Mas esse é outro episódio, né? Outro episódio. O Rachel tem mais um papel mais... mais ativo. Eles né? brigam muito, né? Eles brigam bastante. De tentar resolver, entender. Sempre aquela que quer conversar. Ela escreve uma carta, né? Aquela coisa... Uma pequena carta, né? Ela escreve. Ele não lê. Você leu a carta? Aquela coisa de tentar sempre, né, trazer... É naquele episódio que eles estão numa casa na praia, né? Cheio de areia, assim. É muito engraçado esse episódio. E aí... Chamando para responsabilidade, tem um episódio muito interessante que a gente tirou. Foi o primeiro, né? Sobre conversas difíceis. Conversas difíceis. Que difícil ter conversas difíceis. Porque é mais fácil ou mandar um vídeo ou ignorar o vídeo, né? Fingir que leu a carta. Olha só que legal. Né? Eu li. Se você concorda, então, concordo. Sabe aquela coisa bem Ross de ser? Tipo, não, tá tudo certo. Não passo minimamente por uma visão crítica sobre as coisas. Não refletiu nem por... Simplesmente leu, quer dizer, simplesmente fingiu que leu, simplesmente fingiu que assistiu. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para perceber qual que é a sua responsabilidade sobre as coisas, né? O que eu acho? Eu acho que é difícil. Não é difícil. É difícil porque... A gente tá falando de conversas por difíceis, exemplo, né? Não vamos no fugir. caso dos dois, eles estavam separados, aí eles queriam voltar, entre aspas. Ali eles se gostavam, né? Então aí tem
tem uma oportunidade ali, ele vê, enfim, e aí era mais importante voltar com ela do que se preocupar em... Assumir a responsabilidade. Sim, claro. E aí a gente lembra, né, que... Porque você vê um casal bacana, né, eles se gostavam, enfim. Mas essa parte de ter uma visão crítica, sair dessa coisa romântica, né, e ter uma postura mesmo, enfim, de responsabilidade de cada um, porque é um relacionamento, é uma construção. E se a gente não faz isso, um fica culpando o outro, né? Fica aquele sistema bem... E ainda esperando que o outro tenha determinada postura. Né? Esperando, né? Ali, aquela coisa. E aí ninguém sai do lugar. Assistam o episódio 1, Conversas Difíceis, a gente fala muito sobre isso, é bem bacana, né? Sobre ficar ali tudo... Se a gente não tem uma postura de responsabilidade, e aí não dá para uma pessoa só fazer isso, os dois precisam. Por isso que é tenso, né? Porque só uma pessoa fica ali tentando, como que faz? Por isso que os dois precisam olhar e observar onde está, onde eu estou agora. Então eu estou num lugar em que só fico tentando, né, educar, enviar vídeos e ficar tentando conversar. E o outro fala, mas tá tudo bem, mas tá tudo certo. Sabe aquela coisa ali? Onde eu estou? Onde vocês estão? Essa postura crítica também precisa ter, porque senão fica muito cansativo. Fica aquela coisa, né? Só um joga. Nossa, e o outro... muito. Não dá. Não, é verdade. O que o algoritmo da vida o algoritmo da vida te mostrar e você ainda acha que é responsabilidade do outro? Interessante, né? Bom, e aí pra gente fechando o episódio de hoje, uma pergunta aqui. Quantas vezes você já olhou pra você nesse relacionamento e pensou criticamente no que poderia ser melhor? O que eu poderia melhorar, né? Quantas vezes? Quantas vezes? Isso é importante. E quantas vezes você perguntou pra pessoa, né? Que aí isso é a parte talvez mais tensa, assim, porque a gente pode receber uma crítica e não é legal, mas, de novo, né? A ideia que a gente está trazendo aqui é pra observar onde a gente está. Então, o meu lugar nesse relacionamento, onde eu tô. E se você tem uma postura de tá tudo certo, tá tudo bem, eu faço tudo certo, questionável, né? Porque em tudo a gente pode melhorar. Qualquer área da vida, né? Tô trazendo agora. Então, tanto com os filhos, no meu trabalho, aprender mais sobre, sei lá, tudo. O tempo todo a gente pode melhorar. Então, dizer que tá tudo bem, que eu tô fazendo tudo certo, e aí vai até trazer aquela sensação de... Olha só como o outro é ingrato, né? Sabe, vem, né? Se você acha que tá tudo certo, logo você vai pensar que as críticas do outro vem muito nesse tom de ingratidão. Então, questionável essas coisas. A gente precisa se colocar nessa postura questionável, mas de questionamento, né? Então, essa pergunta é relevante, né? Perguntar, Bru, você, nesse tempo de relacionamento que a gente tá, o que você acha que eu posso melhorar? Sabe? E você, né, também. Questionar também. Não, o que eu posso... Você acha A gente acaba estabelecendo intimidade durante a relação para várias coisas, né? Sim. Para tudo, praticamente. Só que para esse tipo de coisa tem uma barreira. Barreira, né? Pode perguntar para todo mundo. Complicado isso. É verdade. E como que a gente pode fazer, então, para melhorar as coisas por aqui? Tem que começar de alguma forma. Né? Cuidado com os papos de coaches, de faça isso, faça aquilo. De alguma forma tem que começar. E não vai ser virada de chave de um dia para noite. Não vai. Acompanha a gente por aqui. Assiste o primeiro episódio, porque tem a ver com isso aqui. Sim. Não deixe de seguir aqui esse canal. Não deixe de seguir. Curte o vídeo, comenta aqui. O que você quer ver também por aqui. Toca no sininho para receber notificações de novos episódios. Ótimo, perfeito. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.